Agora, aqui na Guararema Vale Litoral, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez para refletir, meditar a Palavra de Deus, do Evangelho do dia. Queremos convidar você para participar conosco deste momento. Hoje o Evangelho é de Mateus 13, 31 a 35. Naquele tempo Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as hortaliças e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem seus ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isto Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Abrirei a boca para falar em parábolas, ou proclamar coisas escondidas, desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, o Evangelho que nós ouvimos, estamos meditando, vem nos chamar a atenção para nós sobre estas 2 parábolas que Jesus conta para os seus discípulos, e hoje nós podemos também ouvir e meditar sobre elas, a parábola da semente de mostarda e depois a parábola do fermento. É interessante a parábola da mostarda, da semente de mostarda. Jesus conta para mostrar assim a pequenez, o tamanho da semente de mostarda. Quando você olha, diz ele que é uma semente, uma pequenina semente, né? Uma coisinha de nada. Mas quando você planta ela e cultiva ela, ela vai se tornar, né, vai germinar e vai se nascer e se transformar numa árvore, num pequeno arbusto, mas muito, pelo tamanho da semente, bastante grande assim esse arbusto, a ponto de servir de Jesus até para abrigo dos pássaros, onde eles podem se abrigar, podem fazer os seus ninhos. Então Jesus ele quer mostrar assim que mesmo diante da simplicidade, da pequenez da semente de mostarda, quando ela é cultivada, ela produz os seus efeitos, produz os seus frutos. E assim também, ele diz que o reino de Deus, por menor que ele seja, mas quando é cultivado dentro de nós, ele vai crescendo, vai se transformando e vai também transformando a nossa realidade, a nossa vida. Então, isso Jesus nos chama a atenção sobre a semente de mostarda. Mas também quando ele nos fala sobre a outra parábola, sobre o fermento ele tem uma outra ação. Interessante que também, né, quando o fermento ele não é uma grande quantia, mas ele é uma pequena quantia, então Jesus diz 3 porções de massa, de farinha, né? E que o fermento é misturado com essas 3 porções. Então, 3 porções daria em média do que 3 pães por aí. Então, para você fazer 3 pães, você não vai botar a mesma quantidade de fermento que você bota de farinha. Não, para 3 porções de fermento vai uma pequena quantidade também de fermento para misturar com aquela farinha. E o que é bonito no fermento, ele tem 2 ensinamentos aqui para nós. Que ele é tão humilde, tão simples, que ele se deixa misturar na farinha. E quando a gente mistura o fermento na farinha, depois dele estar misturado, a gente não vê o fermento mais. A gente vê apenas a massa, aquela mistura. E quando você vai se alimentar, você não vê o fermento ali, mas você sabe que ele está ali. Por quê? Primeiro, porque ele fez com que aquela massa fosse transformada. Transformasse aquela farinha seca em um pão saboroso, em uma massa saborosa, macia, onde que pode dar um pão para sustentar
alimentar a fome das pessoas. Então, esse fermento, quando misturado na farinha, ele vai transformar essa farinha, vai mudar a farinha seca em um pão saboroso para saciar a nossa fome. Então Jesus, ao falar disso, ele quer mostrar assim que o fermento, ele se deixa manipular para poder assim transformar aquela farinha seca em um pão. E assim é o reino de Deus. Quando nós acolhemos ele na nossa vida, parece que é tão pequeno, mas quando nós deixamos que ele esteja presente na nossa vida, ele também pode mudar, pode transformar a nossa vida em algo bom, em algo saboroso, em algo que o Senhor espera que a nossa vida seja transformada. Então que nós possamos assim acreditar nessa ação da graça do reino de Deus na nossa vida, mesmo que pequeno, mas quando acolhido ele pode transformar a realidade da vida de cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Guararema Vale Litoral. A bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.